Pessoal, então, nós começamos então na página 4. A bissexualidade seria, nesse caso, a disposição originária, a partir da qual cada pessoa se defrontaria potencialmente com os recursos que lhe permitiriam trilhar o caminho para a definição de sua identificação sexual. O que vocês entendem até aqui? Que isso está estruturando o que a gente discutiu até aqui. O que é a bissexualidade? E qual é o caminho que é trilhado pela criança? O que é a bissexualidade e qual o caminho que ela avança e em que sentido? O Wander brincou e disse, acho que eu sou bissexual. Quando você traz o conceito de bissexualidade, qual é o conceito que você está trazendo? É uma mulher. Mas qual é o conceito de maturação? Lembrando que para Freud, sexualidade é um processo de amadurecimento. A criança nasce bissexual com um caminho. Qual é o caminho? É o que ele coloca aqui. Com os recursos que lhe permitiriam trilhar o caminho para o quê? Definição de sua identidade sexual. Então, se eu quero entender uma pessoa madura, né, eu tenho aqui a criança, seja ela homem ou mulher, que a gente vai brincar aqui com XX e o XY, né, cromossômico, de forma cromossômica. Quando eu tenho esse ser, eu tenho um caminho que inicialmente é bissexual, quer dizer, não faz distinção, essa é a frase do Freud, ele não está fazendo distinção quem nasceu com um cromossomo XX ou cromossomo XY, quem tem pênis, quem não tem pênis. Isso é irrelevante para essa criança. Mas essa criança, ela vai ser lançada, arremessada para uma definição de identidade. Então ela vai buscar uma identidade. Bom, vamos para a pergunta terrível. E se ela não alcançar isso? Isso o quê? Uma identificação. E se ela não alcançar uma identidade sexual? Essa é a busca. Ela vai ter que ter uma definição da sexualidade. E se ela não tiver? Não, ainda não. Necessariamente não. Ela pode redundar numa psicose. Sim, porque por um motivo simples. O psicótico não tem corpo. O corpo do psicótico é o corpo da mãe. Então, por exemplo, se ela não cria uma identidade por essa impossibilidade de localizar um corpo, aí eu tenho uma psicose acontecendo. Então, aí começa a ter uma percepção que a gente falou na última aula. Uma coisa é uma pessoa ser homossexual. Outra coisa é a pessoa dizer assim, esse corpo não é meu. Aí eu tenho um campo da psicose acontecendo. Se é psicótica, vai ser outro caminho. Mas o campo é da psicose. Entenderam a diferença? É que a gente joga tudo no mesmo pacote. Se um rapaz olha no espelho e fala assim, olha, eu tenho que colocar uma prótese de seio, eu tenho que tomar um hormônio para ficar feminino, porque eu sou uma mulher num corpo de homem, eu não tenho um problema de sexualidade. Eu tenho um problema de dismorfia corporal. Eu não consigo identificar meu corpo. Eu não me enxergo no espelho. Eu enxergo quem quer ver no espelho e eu recuso isso. Então, é um outro campo. Agora, se o mesmo rapaz chega a essa idade, tem essa perspectiva, mas ele tem uma identidade sexual, não é identidade de gênero ainda. Essa discussão de identidade de gênero é uma construção que tem uma discussão barra pesada. Depois eu vou passar uns textos de um grupo que é a favor, de um grupo que é contra. A psicanálise ela parece ser unívoca nisso, em tese ela é contra a discussão dessa ideologia de gênero, mas tem um grupo que é a favor. Então, assim, ainda tem uma briga sobre isso. Vou apresentar esse texto para vocês. Mas isso não tem a ver com as escolhas do corpo. Que idade mais ou menos que começa essa? Nós estamos falando aqui da identificação de gênero? Não, como ele é lançado, essa identificação com a sua sexualidade. Com a identificação dele, começa com 6 anos. 6 De anos. 6 até 11. Mas a bissexualidade vai ter que período? Até 5 anos. Até 5? 5 anos. É indefinido, então. E aí, a partir de 6 anos, ele começa a se identificar. Então, ele faz a identificação dele dentro da homossexualidade. Entendi. O curioso é isso, ele descobre na homossexualidade. Então, assim, seria mais ou menos assim. Toda criança será homossexual, independente de socialmente ela ser homossexual. Então, vamos perceber assim, uma menina,
que fica com meninos na infância dela. Então ela está tendo uma heterossexualidade? Socialmente, sim. Psicologicamente falando, não. É porque aí ela se identifica com meninos, independente se tem ou não pênis. Então, se ela cria uma identidade, é homossexual. O que vai acontecer? Socialmente, ela não vai fazer o inverso depois? Ao se identificar com meninos, jogar futebol, ter costume de meninos, falar de meninas, ter todo aquele convívio, ela cria uma identidade, que vai ser depois chamada de identidade de gênero. E ao criar uma identidade, ela vai buscar depois um objeto de busca, que é o objeto sexual. Nessa busca desse objeto sexual, lembra, o objeto sexual não é o sentido social de objeto sexual, é aquilo que eu busco, onde está o meu desejo. Ao fazer isso, essa menina que se identifica com meninos, pode ser homo, pode ser hétero. Ela pode se identificar com meninos. Ou ela pode se identificar, buscar meninos. Então ela terá uma identidade masculina e gostará de homens. Socialmente falando, ela não é homossexual. Psicanaliticamente falando, será. Porque ela cria uma identidade. E entenderam que é muito complexo. E quando a gente resume, existem os homossexuais e os não homossexuais, isso é muito redutido. Então, o primeiro passo, vamos passo a passo, né? Por partes, como diz o Jack, né? O estripador. O primeiro passo é a criança é bissexual. Mas ela precisa amadurecer. E para ela amadurecer, ó, o processo de amadurecimento é sair da bissexualidade para uma escolha. Quando alguém chega no consultório e fala assim, eu não sei se eu gosto de homem ou de mulher, temos uma pessoa imatura. Temos uma pessoa que está sofrendo. Por quê? Porque ela não sabe o que ela é. A crise é histérica. Agora, se ela diz assim, eu não sei do meu corpo, se o meu corpo é de um homem ou de uma mulher, ou eu recuso o meu corpo, aí nós temos um processo psicótico acontecendo. Mas aí depende de como ela se vê, né? Se ela olhando para ela... Então, mas daí vai ser uma fala psicótica. Por que é uma fala psicótica? Porque se eu olho no espelho, gostando ou não, eu tenho que ver um corpo masculino, e gostando ou não, eu tenho que entender que é o meu corpo. Mesmo que eu falar, eu gostaria de ter um corpo feminino. Gostaria, mas é o meu corpo masculino, e aí eu vou aceitar meu corpo. Ou não, eu quero mudar o meu corpo, eu estou dentro de um fenômeno, porque eu estou num corpo errado, essa é a frase, né? Quando eu faço esse caminho, eu estou negando o meu corpo. E ao negar o meu corpo, o campo é da psicose. Então não tem que ser tratado com um problema de sexualidade. Tem que ser tratado com o campo da psicose. Então quando uma criança, com seus 10, 11 anos de idade, chega para os pais e diz assim que ele tem pênis de ser uma menina, e esse pai permite que essa criança tome hormônio, alguma coisa assim, esse pai está validando algo que não chegou na fase de acontecer. E está validando uma psicose. Então nós temos uma psiquiatria e psicologia irresponsável para o campo da psicanálise. Tem um filme chamado Meu Nome é Roy, acho que é isso. Só vou confirmar depois. E ele é uma menina que não conviveu com o pai, só conviveu com a mãe, e mora junto com a avó, que a avó tem uma parceira. E ela fica o tempo inteiro, a menina, tentando viver no corpo de homem. Então o filme é bem interessante. Daí Passa pra gente o nome dele pra gente tentar. Ele tem acessível no YouTube ou Netflix? Na Netflix eu assisti. Meu nome deixa eu ver se é Roy, porque Eu tenho Netflix no celular. eu acho, mas é bem interessante, porque é uma menina que fica tentando tirar o seio e o psiquiatra autoriza. O psiquiatra não, o médico da cirurgia plástica autoriza desde que a mãe e o pai assinam. Aí a história vai Esse ter daqui que não ir é? atrás do pai. Isso aí, como que é? É Ray. Se escreve Ray. Ray, é isso. Ray. Meu nome é Ray. E aí ela fica o tempo inteiro. E é legal que você percebe a dor que ela sente na convivência na escola, ela quer trocar de escola, né? A mãe também. E isso não é uma discussão, socialmente falando, é sexual. Tanto é que ela é incluída num grupo, no LGBT, né? LGBTQ, então é um transexual. Seria se fizesse cirurgia. Só que para a psicanálise o caso não é de sexualidade. E daí, se você, como você fala da psicose, como ela não conheceu o pai, a mãe não nomeou o pai, não é isso? Isso. Então ela só vê a mãe como desejo.
Então, Não tá e esse vinculado ao filme desejo dá da pra mãe. ver bem isso, porque o pai, toda a história vai aparecer, porque a partir do momento que precisa da assinatura do pai, daí vai buscar o pai. Ah, olha, interessante. Mas daí ele já Não, a gente podia assistir ele. E assistir e discutir no grupo. E Bernou aqui. Podia fazer esse Cine Orlando aí, né? Cine Orlando. Né? Eu batizei de Cine Orlando. O objetivo era cada fechamento, na turma de vocês, cada fechamento de tema, a gente fazer um dia assim, né? Acho justo. Só que ficou um objetivo que nunca se concretiza. Terrível. Uma Esse é o utopia. trailer. Uma utopia. A gente Isso coloca. mesmo, ó. Gente, vamos avançar na leitura agora? É uma menina. Alguém quer ler? Um homem quer tirar. Assim o ser humano, pode ler na apostila ou pode ler ali, o que vocês acharem mais prático. Eu não enxergo direito, não, gente. Assim, o ser humano teria a possibilidade de construir uma identificação feminina ou masculina, independente da sua condição genotípica. Entenderam isso? Que ficou bem. Olha, o menino ou a menina vão construir a identidade de gênero, a identidade, independente de quem é o corpo. Vão construir identidade. O fato de eu construir identidade, eu ainda não construí meu objeto de desejo. Então, eu me construo como mulher na minha identidade. Ainda não disse que sou homossexual, mas estou me construindo como mulher. Eu me construo como homem. Então, olha só, a citação de Freud. Não há absolutamente qualquer justificativa para distinguir um instinto homossexual especial. O que constitui um homossexual é uma particularidade, não na sua vida instintual, mas na sua escolha de um objeto. Freud, no comecinho do século XX, está trazendo um conceito que até hoje o pessoal ainda está lutando para aceitar. E ele diz assim, existe uma escolha, o fato biológico não determina a minha sexualidade. É isso que ele está dizendo. O fato de eu nascer com masculino, XX, XY, né? XY, mulher que é XY. O fato de eu nascer XY não determina que eu serei masculino. Fala, pera um pouquinho, então você está dizendo que é justificável a homossexualidade? A psicanálise não justifica nada. Ela só está analisando, olha, a minha sexualidade, minha identidade e minha escolha objetal, ela é escolha objetal. Eu não sou vítima de alguma coisa, nem da minha genética. Esse é o padrão que ele está trazendo. Identidade é uma coisa, escolha outra. Não, a minha identidade é uma escolha. Eu não tenho uma identidade imposta. Então, quando eu pego alguém, homoafetivo, e ele fala assim, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. E nem assado. Você escolheu ser assim. O problema é que a escolha foi inconsciente. E por ter sido inconsciente, a pessoa precisa simplesmente entender que ela escolheu. E por que ela precisa entender? Porque é a única forma dela legitimar a escolha ou recusar. Porque ela pode fazer isso. Eu escolhi, mas não quero escolher isso. Ou legitimar. Olha, o que eu escolhi é isso mesmo que eu quero. Que pode voltar atrás. O que ela não pode é falar assim, sou vítima. Porque isso traz a depressão, traz a tristeza, traz a angústia. A pessoa se sente amarrada, eu não quero, mas eu sou desse jeito, o que eu posso... Isso não é mais sujeito. Entenderam? Como é libertador, se a gente vai por essa ótica. Mas o primeiro passo que eu preciso que vocês fiquem livres é de imaginar que o fato de um menino nascer com pênis, né, e isso já não é mais referência de masculino, porque a pessoa pode ser um XX e ter pênis. E de determinado momento descobre que não tem testículo. Um hermafrodita, um falso hermafrodita. De um menino nascer com vagina e depois se descobre que é menina. Claro, né? Descobre que é menino. Isso acontece, porque tem um micropênis e o médico confundiu, não achou ali um testículo, porque o testículo... Tem um caso, por exemplo, o testículo do menino está nas nádegas. Né? O pênis, aquilo que a gente vai chamar de... que é o clitóris, na verdade é o pênis, e aí você olha, é uma menina, cresce como uma menina na adolescência, que começa a ter barba, começa a ter corpo de homem, mas com vagina, e com um clitóris um pouco grande. E assim descobre que, na verdade, aquela criança, que agora é um adulto, era um XX e não um XY. É por isso que a gente coloca, não há mais um menino e a menina. Você tá É um XY, eu trocando. estou trocando. É um XY e não um XX. Estou meio disléxico. Então, o ser humano nasceria com uma prontidão para a sexualidade, essa é a palavra que ele vai usar, prontidão, mas o objeto desta não seria dado a priori.
antes teria de ser encontrado a partir de uma história pessoal marcada por vicissitudes especiais e particulares. Entenderam isso? Nós nascemos com uma possibilidade, uma prontidão, um ato e potência do Aristóteles, né? Agora, isso vai se tornar, essa potência vai se atualizar? Vai depender da história da pessoa. Em 1915, Freud acrescenta uma nota de rodapé ao texto dos 3 ensaios. Olha como é que ele diz aí. Alguém quer ler? A pesquisa psicanalítica se opõe com o máximo de decisão que se destaquem os homossexuais, colocando-os em grupo à parte do resto da humanidade, como possuidores de características especiais. Estudando as excitações sexuais, além das que se manifestam abertamente, descobriu que todos os seres humanos são capazes de fazer uma escolha de objeto homossexual e que, na realidade, o fizeram em seu inconsciente. Olha a pancada que Freud dá, o murro na boca do estômago daquela geração e de hoje. Está dizendo assim, a pesquisa psicanalítica vai dizer o quê? Se opõe com o máximo de decisão, quer dizer, se opõe completamente que digam que o grupo de homossexual é um grupo especial. Por quê? Porque todo mundo potencialmente é homossexual e pode e fizeram escolhas homoafetivas. Então ele está dizendo, se você julga um homossexual, não esqueça que você já foi um. Não coloque ele como um grupo que a escolha foi errada. Houve uma escolha, e essa escolha foi feita por todo mundo. Então ele torna a psicanálise alguma coisa que analisa isso, tira a dor do homossexual nisso, e começa a mostrar que houve uma escolha e essa pessoa precisa enfrentar essa escolha. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. Ela precisa assumir isso. Eu fiz essa escolha. Deixa eu só te perguntar em relação ao que o Freud pensava, quando ele diz assim, aqui ele está especificamente falando da sexualidade, que todos os seres humanos fazem uma escolha, mesmo que seja inconsciente, e modificando a realidade. Ele já tinha essa percepção, não só falando de sexualidade, em todas as outras escolhas nossas? É porque assim, parte do padrão de um determinismo psíquico. Então, que tudo que é feito é baseado numa escolha. Tudo. Todos os atos nossos são escolhas. Nós não somos vítimas de nada. Isso, mas ele também já falava isso. Sim. Tá. E aí, quando ele traz isso, ele não está vinculando a sexualidade com a identidade. Ele está falando que nós todos somos seres sexuados. E o prazer, nós elegemos um objeto de escolha. O fato da gente eleger não diz que nós também não seremos capazes de eleger o outro objeto. Então, se o menino elege a menina como objeto de prazer, foi uma escolha. Mas ele está apto também a eleger um menino. Não, entendi. Mas assim, será a questão escolha. da sexualidade, sim. Eu queria saber se ele Os outros concorda atos? que em todas as... Porque Sim. hoje a gente sabe, que até a física quântica está falando sobre isso, Uhum. que tudo é uma escolha. Sim, não, Agora, do teu esse inconsciente, mas não, esse é um você paradigma da responsável de psicanálise. tudo. Esse é um Aham. paradigma da psicanálise. Chama-se determinismo psíquico. Determinismo. Nós somos determinados pelo nosso inconsciente. E é por isso que a psicanálise é avessa ao conceito de autossabotagem. Não há autossabotagem. O que há é eu conscientemente não conseguir entender o que eu escolhi, não aceito. Aí eu começo a lutar contra mim mesmo. Então o que eu preciso é entender que eu Mas fiz como que escolha. daí a gente pode denominar o que hoje popularmente chama de autossabotagem? Determinismo. Determinismo. É determinismo. Tá. Então, eu estou determinado a fracassar. É ser fiel a uma lei interna. Sim, ser fiel à lei interna. E não é inconsciente. O processo é inconsciente. 95%. É inconsciente. Eu tomo as minhas decisões. Freud, por exemplo, eu não me lembro qual texto que ele fala isso, mas ele diz assim, quando você vai fazer uma escolha, vou brincar com contextualizar o que ele fala. Você vai no mercado e você quer comprar um produto, sabão em pó. Aí você entra lá e você procura preço, marca, sabão em pó. Ele diz assim, na verdade você já escolheu. Agora você só está tentando legitimar a sua escolha. Justificar. Você está em dúvida, vou casar com fulano ou com ciclano, aquela história, eu caso ou comprar uma bicicleta, né? Você já escolheu. Você está tentando legitimar a sua escolha.
Na verdade, o inconsciente já escolheu. Já escolheu. O consciente fica... Conscientemente você fica Debatendo. tentando justificar. Lutando ali. Ele que fica tentando achar razões para ser aceito. Dentro de uma realidade. Por exemplo, vamos pegar uma estrutura obsessiva, que é a estrutura que duvida. Você vai para a lanchonete, pede um hambúrguer. Aí você fala assim, por que eu não pedi um cachorro-quente? Aí você começa a duvidar da sua escolha e come o hambúrguer falando, devia ter pedido cachorro-quente. Aí começa a sentir o gosto da salsicha, mas está mordendo o hambúrguer. Aí você fala assim, olha, tá vendo, eu tenho dúvida. Ele vai dizer, não é dúvida, você sabe o que você queria, só que você não pode, você não se permite curtir o que você tem. Você começa a se invalidar. Então você traz um contraponto para não curtir o que você tem, para não ter culpa. Por quê? Porque o obsessivo é culpado. Se ele é culpado, como é que ele resolve a culpa? Basta ele se castigar. Então ele faz a coisa completa. Ele tem o que ele queria ter, mas se castiga, então ele não curte o que ele queria ter. Então a escolha foi feita, a determinação está montada, né? E aí ele faz. Isso é os gordinhos da vida também fazem isso, né? E o histérico consegue curtir? O histérico já ele curte, e aí ele tem medo de inclusive curtir. O histérico, na verdade, fica olhando o que o outro vai ver do que ele escolheu. Mas ele curte. Ele curte. Porque o histérico não vivencia a culpa. Ele vivencia o medo. Só o medo. O histérico também não se permite ser feliz, né? Não. Ele é insatisfeito, triste e tem dúvidas sobre a sexualidade, sobre a identidade. E essas são as crises. Então aí ele joga para que o outro legitime a dúvida, esse sofrimento dele. Enxerga ele como sofrido, por exemplo. O histérico pode, por exemplo, descobrir que não atenderam ele bem, fala, tá vendo? A pessoa não me atendeu bem. E aí começa a criar todo um caos pela forma como ele foi atendido na lanchonete. Para mostrar, tá vendo como eu sou insatisfeito? Tá vendo como eu sou uma pessoa triste? Tem motivo para estar triste? Ele vai causar, ele vai provocar. Ele é vitimista. É vitimista. Histérico é. Para o Ele histérico só aceitar conversa, que isso que o Freud está colocando, que tudo é uma escolha e foi você que escolheu, o histérico é muito difícil, Sim. né? Ele não consegue. Ele vai sempre dizer que escolheram, ele não queria isso. Porque ele tem medo. Então, se a gente for analisar, é mais fácil o obsessivo fazer a própria análise do que o histérico. Pois é, esse é complicado. Fazer a análise para o obsessivo é fácil no sentido que ele já vem sensibilizado. Mas nós não conseguimos achar facilmente o caminho. Ah, sim, eu lembro daquele ABC. Isso, a gente perde a conexão. Então, os processos histéricos são mais rápidos, são mais objetivos, são mais lógicos. Quem está de fora enxerga bem. O do obsessivo, se achar o caminho é complicado. Mas se ele tem dificuldade de aceitar... O obsessivo vai fazer, o histérico vai criar rapidamente um processo de empatia, vai tentar causar alguma coisa no terapeuta. O obsessivo vai se retrair. Então, assim, a clínica do obsessivo é mais complicada, e mais demorada. O histérico é mais breve. Tanto é que o obsessivo era visto por Freud, pelos conterrâneos de Freud na época, né? Conterrâneos, né? Pelos da época, não da região. Daquela época ali como loucos, né? Como narcisistas, como psicóticos. A obsessão era um tipo de loucura. Aspectos essenciais da estruturação do sujeito, o complexo de Édipo. Onde é que se estrutura a minha escolha objetal? Ela vai se estruturar no Édipo. Então, em que contexto? Lembra do Édipo? O menino, apaixonado pelo seu pênis, ao identificar a possibilidade de perdê-lo ao enfrentar o pai, o que ele faz? Ele abre mão do pai e automaticamente ele cria uma identidade. Diz assim, joia, sou igual ao pai, não perdi. E a menina, ao identificar a castração, o não crescimento do pênis, ela tem raiva da mãe, ela deseja ser reconhecida pelo pai, amada pelo pai, e ela constrói o quê? O objeto de desejo dela, o pai. Enquanto o menino constrói o objeto de desejo dele, alguém igual à mãe, mas não a mãe, a menina constrói o objeto de desejo, é o pai. Essa é a construção que é feita. Então, ali no Édipo se elege a busca de objeto de desejo. Ele vai legitimar essa busca agora construindo a identidade, que será o próximo passo. Ele, então, constrói o objeto de desejo e, a partir do objeto de desejo, ele faz a construção da identidade dele.
E depois, na adolescência, ele legitima isso. Fala, olha, de fato, o que eu queria, será que é isso? Ele começa a testar. É por isso que não se fala de homossexualidade antes do fechamento da adolescência. Então, por isso, um médico autorizar que uma criança de 15, 16 anos tome hormônio para segurar todo o processo dela, ele tá acatando algo que não está definido. A criança não se definiu. E para nós, adolescentes, vai até os 21? Até os 21. Então, a partir de 1920, Freud procura discutir os aspectos essenciais da estruturação do sujeito a partir das vivências ligadas ao complexo de Édipo. Surge, então, a ideia de que toda criança terá como objetos privilegiados na infância a mãe e o pai, e os seus substitutos, com quem aprenderá a linguagem do amor. Será nessa relação que ela vai processar os recursos para construir sua identidade sexual. Olha como é que Freud vai colocar. O complexo de Édipo, alguém lê? A situação de Freud, se vocês lerem, fica mais interessante, né? O complexo de Édipo. O complexo de Édipo ofereceu à criança duas possibilidades de satisfação, uma ativa e outra passiva. Ela poderia colocar-se no lugar de seu pai, à maneira masculina, e ter relações com a mãe, como tinha o pai, caso em que cedo teria sentido o último, como um estorvo, ou poderia querer assumir o lugar da mãe e ser amado pelo pai, caso em que a mãe se tornaria supérflua. Perceberam? Essa é a construção do desejo da criança, edipiano, 3 anos. É isso que ele vai teorizar. Aí surge, então, a discussão de castração, o que vai dar esse sentido de que a coisa não aconteça no Édipo, de fato, mas que aconteça no simbólico, isso constrói um desejo. O que é desejo? Não vamos perder essa fala, essa percepção. A criança, o menino, a tendência é que ele construa a busca, eleja a mãe como objeto de desejo e a menina o pai, certo? E o que é o desejo? A falta. Eu só terei o desejo se eu não tiver a mãe. Se a menina não tiver o pai. E se tiver a mãe e tiver o pai? Aí eu tenho o quê? Eu não tenho desejo. O que eu tenho? Desejo vazio. Hã? Desejo só da mãe. Se eu tenho acesso à mãe ou acesso ao pai. Hã? Eu sou o desejo dela. Você é o desejo dela, esse é o quê? Psicose. Psicose. Aí eu vou ter psicose. Aí eu não terei desejo. Eu vou ser da mãe. O corpo não é meu, o corpo é dela. Olha a teoria da menina do meio, dentro do que você estava teorizando. Se agora eu sou o desejo da mãe, qual é o desejo da mãe? Ela quer um homem? E aí, então, ela tem que tirar o seio, tem que se tornar um homem, e nós temos uma psicose acontecendo. Entenderam? Não vi o filme todo, mas Aquela a série minha lá que eu pode falei que poderia não trazer era essa pra possibilidade. você falar pros outros porque era muito terrível. Assisti e estava falando, nossa, eu assisti Orlando, pelo amor de Deus. Que série. Terrível, né? Então, lembra que eu tinha falado que uma mulher era mulher e o homem não era um homem? Na realidade, a menina era um casal de lésbica, mas uma transformou o corpo no corpo de homem. Só que agora que transformou o corpo no corpo de homem, gosta de homem e se arrependeu e queria ter o corpo de menino. Entenderam? Tardia já. Quer dizer, aí já, o que vai fazer? Vai desfazer tudo, né? E há casos que ele tenta se desfazer, né? Então, para Freud, toda condição de subjetivação, voltamos a uma palavra que é da psicanálise, subjetivação. O que é isso em termos psicanalíticos? Não em termos de redação, de língua. O que é subjetivação para a psicanálise? Uma pessoa sujeita nos seus próprios. Está ligado ao sujeito, né? É subjetiva, tem a ver com o vínculo dela com ela mesma. Para Freud, toda condição de subjetivação portanto, da constituição da identidade sexual, quer dizer, então, a minha identidade sexual ela é subjetiva e não objetiva, ela só vai ser objetiva num processo psicótico, está articulada à castração. Então, só vai acontecer a construção da minha identidade se o Édipo for respeitado no processo de castração. E se a pessoa não constrói a identidade? Opa, então alguma coisa falhou. Seria exatamente o reconhecimento desta que poria fim à intensa vinculação edipiana da criança com os pais. No caso do menino, Freud afirma que
O contato com a castração, vamos lá ver a frase de Freud. O que o contrato com a castração faz? Pode ver? Porque havia as duas maneiras possíveis de obter satisfação do complexo de Édipo, de vez que ambas acarretavam a perda de seu pênis, a masculina como punição e a feminina como pré-condição. Então, o contato com a castração vai por fim à satisfação edipiana. Então, eu não posso enfrentar o pai. Aí, quando eu faço esse caminho, aí eu crio esse desejo. E com a menina? Quando Freud e Jung estão discutindo sobre isso, Jung propõe a construção do complexo de Eletra. E Freud disse, não precisamos de um complexo novo, de um nome novo. Por quê? Porque é o mesmo complexo, apenas invertido. Olha como é que ele coloca. Com a menina, é diferente por ela não ser passível de sofrer ameaça de castração. Então, o que vai existir na menina é a constatação de que não crescerá. Então, é uma decepção. Enquanto com o menino existe ameaça de castração para Freud, com a menina, agora, o temor não vai crescer, então eu vou ser desse jeito para o resto da vida. A menina teria seus temores voltados para a possibilidade de perder a condição de ser amada. Então, o falo para a menina, enquanto o falo para o menino é de potência, o falo para a menina é não seria amada. E essa passa a ser o sofrimento e a busca feminina. É curioso que a gente vai ver uma crítica sobre a teoria psicanalítica freudiana, dizendo que isso é coisa da época vitoriana. Mas a gente vê isso acontecendo no mundo feminino e histérico, masculino e histérico hoje, da mesma forma. Medo que as pessoas têm de não serem amados. Não é uma fala incomum, é muito comum, jovens, eu tenho pacientes de 20, 25 anos, mulheres, com medo de não arrumar um parceiro e se casar. Assim, pessoas independentes, que já estão terminando a faculdade, que economicamente têm uma certa estrutura e começam a dizer assim, suportam um namoro muitas vezes até abusivo, e aí quando é proposto assim, por que você está nesse relacionamento, a fala é mais ou menos assim, e se eu não encontrar uma outra pessoa que me deseje, me queira? Percebe? É a mesma fala que Freud identificava naquela sociedade histérica. E é a angústia que é gerada para essa sociedade. O menino vai para a boate hoje para pegar, e se ele não pega alguém? Ele entra em crise. Ele precisa pegar alguém, ele precisa ser reconhecido. Então, mas é só feminina? Não é histérica. Hoje eu vejo isso numa questão histérica, na sociedade histérica. Uhum. Mas isso é do padrão feminino no Édipo. Isso. Que é o não reconhecimento de um pênis. De que o pênis é pequeno e vai crescer. É esse o feminino. Então, é essa busca de ser amado. O padrão masculino não é uma busca de ser amado. É uma busca de poder ter a potência. De usar do pênis. Esse é o padrão masculino. E da menina é a fragilidade de não ser reconhecida, valorizada naquilo que ela é. Agora, como nós estamos numa sociedade que está mergulhando todo mundo no comportamento histérico, onde as pessoas são bissexuais, onde elas não têm uma definição de sexualidade, onde a menina relata que ela troca selinhos e tem afagos com outra menina, onde o menino relata algumas aventuras, onde, por exemplo, eu tive um paciente hétero, que o gosto dele é ir para a boate Nova New York aqui, porque lá ele pode dançar à vontade sem ser julgado. Então, assim, existe todo um caminho de uma sexualidade não resolvida. Não há identidade construída. E quando eu tenho esse não resolvido, eu volto para a imaturidade. Eu vejo jovens que não conseguiram amadurecer. E aí eu tenho um campo da psicose acontecendo. Ou da histeria. Porque a histeria traz a dúvida. Então eu teria os dois campos. É psicose, quando ele desvirtua o corpo, como ele altera o corpo. Ou é uma histeria, onde ele não tem certeza de quem ele é. Certo? Então, olha lá, a frase do Freud. A renúncia, vamos lá? Só ler. A renúncia ao pênis. A renúncia ao pênis não é tolerada pela menina sem alguma tentativa de compensação. Ela desliza ao longo da linha de uma equação simbólica, poder-se-ia dizer, do pênis para o bebê. Seu complexo de Édipo culmina em um desejo, mantido por muito tempo, de receber um bebê como presente, dar-lhe um
filho ao pai. Aí surge o desejo da menina de ser mãe. Então ela abre mão de vou ter um pênis para vou ser mãe. Inverte isso, que é a pergunta mais ou menos do Leandro, né? Agora, essa menina é confrontada com o sentido de que ela não precisa do pênis, não precisa de... ela não precisa de um bebê, então ela precisa de um pênis. E aí nós temos as mulheres histéricas, que é a mulher que tenta fazer um papel masculino, só que ela tem uma crise, porque ela também é mãe. Entenderam a crise? A crise histérica? A crise histérica é essa, sou masculino ou sou feminino? É diferente da crise obsessiva, que não é essa, é da dúvida. Entenderam? Castração é a palavra-chave para a definição de objeto de desejo. Por que é a palavra-chave? Porque o desejo só surge na falta. E eu só tenho a falta se eu for ameaçado de ter algo. Avanço? Só um detalhe. Por que a histérica se apaixona pelo seu filho homem? Tanto. É uma forma de ter o falo. Exatamente. A mulher histérica passa a ter o falo, passa a ter o pênis. É o filho dela, saiu de dentro dela. Então é o pênis dela. Ela manipula. E a filha? Pois é, a filha, talvez ela torne a filha fálica. Aí essa filha exercerá um papel masculino para a mãe histérica, de empoderá-la, para que ela tenha esse papel. Como isso é fantasioso, não é um pênis real, é fantasia, então ela pode enxergar essa filha com pênis. E a filha talvez construa uma homossexualidade ligada a isso, que é o próximo passo que depois a gente vai ver. Ok? Passou um Não pouquinho? sei. Porque agora me deu medo, porque a minha mãe é a histérica. Sim, mas aí... Não, ela se apaixonou pelo meu irmão. E eu sou a filha. Quais os meus problemas de análise? Minha mãe. Que não foi fácil conviver com a minha mãe. É, porque ela era Mas fálica, o que a gente histérica é fálica. sente? Que ela se constrói em todas as funções. Então, ela não deixa a filha entrar, entende? Mas Todo o desejo é dela, é ela que é o centro, né? Ela a anula. filha anula, é anulada. Sim, mas quando ela anula, ela transformou o que a filha? A filha é o que dela? Lembra do Joãozinho? A bruxa, né? Assim, Isso. Então ela está tentando fazer o que com o Joãozinho? Comer. Mas antes de comer, ela faz o quê? Tem que engordar o Engordar. dedinho. Eu falo dela. Mas aqui ela está falando que ela tem um irmão. O irmão já é o... Sim, mas o irmão empodera a mãe. Mas ela coisifica todos os outros objetos. E ela coisificou o próprio filho. Próximo. A filha, no caso. Não, é tudo que vem, porque ela é fálica e ela vai usar. O padrão do histérico se projeta no outro e transforma o outro como se fosse um objeto. Quase que parece com um perverso nesse sentido, mas não com desejo do perverso. No sentido de invalidar o outro. Fica tranquila que a minha também é, tá? Não, agora hoje eu vejo que A é minha dá perfeito, trabalho, porque eu tenho até um pai hoje. obsessivo e a mãe histérica. Ah, Então então agora eu aqui. conheço, Meu eu pai conheço os dois muito bem. O que nos faz darmos conta de pacientes obsessivos ou histéricos é porque a gente tem histórias com os pais ou obsessivos ou histéricos. Do contrário, a gente seria míope nisso, a gente estaria falando de algo que a gente não dá Não conta. dá conta. Então a gente precisa disso, né? Só os curados que dão conta de ajudar a curar o outro. E para ser curado ele tem que ter sido doente. Agora aquele cara assim, eu já tive pacientes assim, já tive alunos assim, eu não tenho o que curar. Ele falou, então você não tem como curar. Se eu não tenho do que ser curado, então se eu não me reconheço como doente, eu não dou conta de localizar a doença do outro. É travado. É uma questão de compaixão, né? Eu consigo fazer a ponte por saber o que eu conheço. Tem como reconhecer algo. Exatamente, só conheço o que eu reconheço. Perfeito. Alguém falou algum? É o conceito do curador ferido do índio. Exatamente. Exatamente esse contexto. Só o curador ferido que vai dar conta de ajudar o outro a se curar. Então, assim, é por isso que o analista não se forma na academia, no banco de uma faculdade. Né? Vou lá, faço 5 anos de
de psicologia e tal, vou montar o meu consultório. Você vai ser um analista de comportamento. Você vai conseguir entender o outro, fazer psicodiagnóstico, porque você é um bacharel. Agora, trabalhar a parte clínica, compreender o outro, ajudar, se colocar, você vai ter que ter elaborado os seus fantasmas, porque senão eles vêm. E eles vêm forte. Aí a pessoa vai ter resistência, por quê? Porque vem forte, não quer. Aí ao não reconhecer o próprio fantasma, não dá conta de reconhecer o do outro. Mas lá na psicologia, todos tem um analista? Não, é porque, por exemplo, você faz opção. Você, fazendo psicologia, você pode optar por parte clínica. Você vai fazer módulos clínicos, vai trabalhar nisso, vai fazer sua terapia, né? Todo o caminho vai acontecer. Então, o fato de você ter feito psicologia não significa que será clínico. Você pode ser organizacional, pode ser um cientista, pode ser trabalhar no RH. Então, a psicologia, ela tem várias opções. Mas nessas de fazer análise com pessoas... E aí ela vai buscar o quê? Por exemplo, vamos supor, joia, eu quero ser psicólogo clínico. Aí eu faço, mas eu quero o quê? Cognitivo comportamental. Você não vai elaborar o seu inconsciente. Você vai aprender técnicas. O que o cognitivo comportamental faz? Ele não é psicodinâmico. A pessoa chega assim, eu procrastino as coisas. Joia, então vamos aprender técnicas de como parar com a procrastinação. Eu tenho medo de aranha. Vamos aprender técnicas de como lidar com os medos. E aí eu elaborei os meus fantasmas, as minhas angústias. É só o psicodinâmico. Que você vai ter casos, você vai ter o Roger, o Carl Rogers, o humanismo e assim por diante. Quem? Até comer. gente No último, adora você, a comportamento. gente vocês adora. gostam? Nossa, sensacional. É bom pra... Ironia, não é? De leve. A maioria das pessoas traumatizadas que vem pra mim com o sucesso comportamental. Ah, todos. Incrível, né? Não dão conta. É porque é o vai e volta, né? Você usa uma técnica, é o que você falou, usa uma técnica pra retirar algo que vai aparecer em outro lugar. Porque a raiz não foi geralmente cortada. Não foi cortado. Reprime mais ainda. Reprime, mas você está dando técnicas de repressão. É um medicamento, né? Você vai dar um medicamento comportamental pra Se a pessoa. pessoa for resiliente, aquilo for, aí tudo bem, funciona bem e é rápido, né? Então, estou com fobia, eu uso uma técnica comportamental, a fobia cessa, mas aí a angústia vem depois, né? É como medicamento. A pessoa, estou tomando, agora eu estou calminho, estou dormindo direitinho. Daqui a 10 anos a pessoa ainda está tomando o mesmo medicamento e o corpo não consegue mais reagir. E aí, você faz o que com essa pessoa? Agora está com seus 60, 70 anos, perdeu parte da vida dela, enriqueceu os laboratórios e não tem mais medicamento. Então é psicologia para se passar pelo analista, para ajudar pessoas, como o nome mesmo, clínica. Isso, psicologia clínica. Então, ao psicólogo, chega em determinado momento que ele faz a opção. O que ele vai fazer? E aí ele pode optar pela parte clínica. Porque aí tem muitos psicólogos que muitos estão indo lá, não resolve o problema. Na verdade, a psicologia não resolve o problema. A academia, a psicologia... Não, eu digo os pacientes que vai lá. Não, depende, porque você vai encontrar psicólogos que são psicanalistas. Não. Você vai encontrar psicólogos que são humanistas. Né? E você vai encontrar psicólogos que são cognitivo-comportamentais. Você pega as situações que não são psicodinâmicas, por exemplo, uma pessoa está com um problema, né, que a gente vai chamar de neurose atual. Vocês lembram do conceito de neurose atual e psiconeurose? Lembra a definição de um e de outro? Chamada oral. Vamos lá. Psiconeurose. A origem da psiconeurose está onde? Estrutural. No estrutural, exatamente, na minha estrutura clínica. Né? E a origem da neurose atual? Na sociedade? Nos meus sustos, nos meus traumas cotidianos. Estou andando na rua, a pessoa rouba minha carteira. Pronto, traumatizei, não quero sair mais na rua. Então, talvez o cognitivo comportamental lide bem com isso, com 4 sessões, 12 sessões, me ajudou a reabilitar. Mas olha, eu estou falando de uma psique sadia, que enfrentou uma desventura na vida, e aí fala, nossa, então é funcional, né? Agora, vamos falar de uma pessoa que está vivendo um processo depressivo, crônico, né? E aí o sofrimento é intenso, uma dismorfia corporal, um processo de homossexualidade. Ela vai para o cognitivo comportamental? Não vai elaborar isso. Tudo tem o seu... Eu me lembro do meu paciente que chega para mim depois de 8 anos com uma psicóloga, e depois de 8 anos a psicóloga falou, você é homem, então agora você vai arrumar uma namorada.
Depois de 8 anos. Aí ele foi acatar a psicóloga, arrumou uma namorada, que ele surtou. Na primeira relação sexual que ele foi ter com ela, ele saiu correndo do motel, deixou a namorada sozinha, em desespero e numa crise enorme. Crise interior e crise social. Ele falou, agora o que ela vai dizer de mim? Porque ele não tinha contado para ninguém que ele era homossexual. Então, percebe? Aí ele entrou em crise, queria morrer. Então, aí ele veio para a psicanálise. O duro é para as pessoas saber, né, Qual o que profissional eu quero, qual profissional pode me ajudar. Sim. Talvez isso ainda não está muito claro. Daí vem né? a frase de eu faço psicólogo, mas nunca resolveu. E sim, será que nós não temos culpa nesse processo? Porque será que nós não falta nós também estarmos atuando para mostrar para a sociedade? Então, mas daí eu apresentar a psicanálise como alternativa. E por exemplo, o cognitivo comportamental tem o seu valor, a gente não pode jogar fora. Ele tem o seu valor. O grande problema não é a psicanálise com o cognitivo, é do cognitivo com a psicanálise. A psicanálise respeita o cognitivo comportamental, o valor dela, a importância, situações que a psicanálise não resolve. A situação é muito rápida, então Momentânea, né? é É pontual. pontual. Você vai lidar com uma pessoa com dependência química. Você precisa internar ela hoje. Nossa, o cognitivo comportamental é melhor. Agora, quando você fala para o cognitivo comportamental sobre a psicanálise, nossa, é horrível. Eu tinha uma aluna que era psicóloga, e aí ela começou a fazendo psicanálise, começou a fazer um curso de cognitivo comportamental. Eu falei, não faça. Por quê? Porque é sedutor. Resolve muito rápido. E você vai abandonar as técnicas da psicanálise. Foi dito e feito. Você que sabe quem é. É igual esses cursos que estão dando aí de Mas eu vou hipnose. falar, comecei com ela, fui uma das primeiras pacientes dela. Extremamente competente. Com a psicanálise foi, assim, coisa rápida, não demorou tanto. Pra mim foi mais rápido porque o meu problema como obsessiva é nas coisas que já se passaram. Quando entrou no cognitivo, aí eu não andava nem pra frente nem pra trás e nem queria ir para análise. Eu ia mesmo por já ter feito compromisso e gostar muito dela. Mas não andava, E assim, nem pra você vê frente uma nem pra pessoa trás. extremamente competente como psicanalista. Entrou no cognitivo comportamental, aí é seduzido pelo mercado rápido, né, pelos relatórios. Porque é interessante, você atende uma pessoa, você vai cobrar aí 200, 300 reais de sessão, ouvir a pessoa. Você faz um psicodiagnóstico, 2 sessões, uma correção, você ganha R$1.000. Mas eu era mais ouvida com a psicanálise do que com o cognitivo, era mais perguntada. E acaba. E qual das duas sai melhor, assim, na pergunta ou na análise? Na análise, né? Se ouve, descobre. A pessoa precisa falar. Nós somos o falacer, nós somos construímos falando. Mas e quem tem dificuldade para falar? Não precisa Você pode estimular. você pode estimular. Então, Mas estimular não é dar aula. É porque o cognitivo comportamental vai perguntar para te orientar e te dar uma aula. E te dar um caminho para ser feito. Vai conduzir. Existem manuais. É muito prático. Eu trabalho, eu como psicopedagogo, eu tenho um manual para trabalhar com TDAH. Eu tenho primeira sessão, isso. Segunda sessão, isso. Terceira sessão, isso. Até 20ª sessão. Como se fosse aula. Ficou muito mecânico. Pra mim não resolve. Ficou. Então, assim, quando são casos Porque não é pra pontuais, todo mundo, específicos... não é pra todo mundo, pra mim não serviu de nada. Mas aí não parte de um princípio, assim, meio de uma ideia subjetiva, de você analisar a pessoa e trilhar para outros caminhos, dependendo do que Então, ela... mas se você vincula as duas, se você encara o comportamental como uma ferramenta, tá perfeito, ferramenta. Mas se ela é a única ferramenta, Mas pegar ela como só uma base, acho que não dá certo, então. É que o comportamental não entende que existe inconsciente. Tá. Existe um cérebro trabalhando e aquilo é Basicamente não mecânico. existe. que você só Uma vez precisa eu tava vendo adaptar, um vídeo, reforçar. explicando o que era o... Eu tava falando sobre psicologia, e era um psicanalítico, né? Ele falou, nossa mente é assim, id é o superego, né? Daí eu vi alguém comentando lá, né, o comportamental. Mas isso é uma linha, né? A gente não acredita que tem consciência. É desse jeito. Por isso que eu falei, o problema não somos nós, psicanalistas, com o comportamental. Eles São eles conosco, porque eles invalidam. Se você invalida o inconsciente... Eu me lembro que eu estava fazendo uma graduação, e um professor meu, não na área da psicologia, na área da filosofia, um professor meu falava do inconsciente, e ele falou assim, o inconsciente existe? Falou desse jeito.
Nossa, quase caiu duro. Viu? Ele falou assim, e assim, não existe? Não, Não existe. Gente, quase que a bandeira do Então, inconsciente. é uma coisa assim, quer dizer, tudo que você sente, sabe? Vem da você- onde, né? É. Mas ele fez Cadê uma a minha pergunta, né? Não, ele fez uma pergunta, era uma afirmação no formato, uma O pergunta no consciente formato. existe? É ironizando. É no processo de ironizar. Que é mais ou menos o que o Leandro colocou do outro. Essa é uma abordagem. Mas é. Invalida. Gente, a percepção da diferença anatômica entre os sexos. Observa só essa parte. Em algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre sexos, esse é o texto, tá? Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. Freud aponta que a percepção da diferença anatômica entre os sexos funcionaria como divisor de águas na história da constituição da identidade sexual. Para o menino, ela colocaria em questão a onipotência da sua escolha edípica, à medida que esta o exporia ao risco de perder o pênis, objeto privilegiado de seu investimento narcísico. Caberia a ele aceitar os limites impostos pela castração e identificar-se com o pai como saída na sua posição masculina. Então, esse menino, ao se posicionar como masculino, agora ele aceita o limite imposto pelo pai. Olha, isso é Édipo, no sentido de não vou ultrapassar esse limite. Vou respeitar o totem e vou respeitar o tabu. Reconheço você como superior a mim, vou honrar o pai, né, o totem, e reconheço que não poderia ter a minha mãe. E aí isso me preserva meu pênis, minha subjetividade e o meu desejo. Vou parafrasear aqui o Nasio, quando ele fala assim que a mãe, de fato, é trocada pelo pênis. Então, assim, o menino no Édipo tem que julgar mãe ou pênis? Mãe ou pênis? Pênis. O menino faz esse O menino caminho. faz esse caminho. Mas no caso, quando a mãe é histérica e ela tem que falar que é o menino. Aí que é uma Então, confusão. se a mãe é histérica, ela vai exercer um papel de atração muito grande sobre o menino. E ele sente isso? Sim, ele vai. Aí que está a questão. Se a mãe é histérica e nominou o pai, salva o menino da psicose. Mas corre o risco de tornar o menino falo dela. Isso significa não masculinizá-lo. Tira ele da psicose, mas pode levá-lo a uma estrutura homoafetiva. Vem aquela visão lacaniana de que o menino homossexual, na verdade ele é homossexual socialmente, porque ele é hétero. Por que ele é hétero? Porque ele está casado com a mãe, que é mulher. Então ele é homossexual socialmente, em que sentido? No sentido de que ele é um ser que precisa fazer sexo, que precisa do prazer genital. Então ele busca fidelidade à escolha da mãe. A mãe escolheu ele. Então ele busca alguém igual a ele. Tão bonito quanto ele, tão valoroso quanto ele. E aí ele faz o quê? O processo de masturbação. Então essa seria a discussão psicanalítica de se entender se homossexuais, não estou trazendo para o conceito social nem legal, tá? Essa não é a discussão. Mas dois homens homoafetivos formam um casal? Socialmente falando, sim. Né? Legalmente falando, sim. Para nós, Mas- pode ser só dois se masturbando. Sim. O caminho é esse. Por quê? Porque os dois estão casados com a figura materna. Diferente se um desses homossexuais forem psicóticos. Aí nós temos um corpo que não é deles. É diferente. Entenderam? Os casos não são tão simplórios. Então daí é o desejo de transformar o corpo, de ter um outro corpo. Né? E quando a gente fala de psicótico, nós estamos falando de uma pessoa. Para nós, né? Hã? Eu não sei para os outros, Mas mas, eu eu não chego desejo, lá e não. fico lá na minha casa assim, ó. Professor, mas não há um Sabe? desejo vinculado à mãe nesse sentido? Do menino, Então. sendo ele o falo dela? Então, se ele é o falo dela e a mãe não foi suficiente para Nomear. nomeou um pai que interditou, Sim. mas não foi suficiente para afastar o corpo. Então, essa aproximação faz com que o menino se sinta casado. Então, ele não se casa de novo. Mas por ser um ser sexuado, ele busca, então, ele faz buscas. Então, são buscas homoafetivas.
Aí, nesse caso, acontece independente do menino ter tido aquela identificação quando criança. Então, esse menino se identifica como homem, essa é interessante. Ele se identifica como homem, se identifica como objeto de desejo dele a mulher. Então, aí fala, então não é homoafetivo, só que a mulher é a mãe. Então ele assume uma identidade masculina e um desejo homossexual. Esse menino. O desejo dela, né? É, o desejo dela. Ele talvez seja um bissexual, porque ele não amadurece. Se torna uma criança para Que sempre. ele virou o falo da mãe, mas se identificou com outras meninas. Exatamente. Não, ele não se identificou com outras meninas. Um desejo É um caminho narcísico, na diferente. verdade, né? Hã? É um desejo narcísico, na verdade. Sim, né? é Não é nem narcísico. homo... Agora, por exemplo, esse menino talvez não se Sim, identifique mesmo. como mulher. É por isso que nós vamos ter o homossexual, que tem uma identidade masculina, se comporta como um homem e tem um desejo por outro homem. Então é esse caminho. É diferente de um desejo que beira a psicose, de um homem que nega, faz uma identificação com a mulher e aí ele faz essa identidade de um corpo diferente do dele. Enquanto ele trouxer isso só na fantasia, ele está dentro do padrão da neurose. Quando é que ele escapa da neurose e vai para a psicose? É quando ele fala essa frase, estou no corpo errado. Quando ele faz esse caminho da transexualidade, saímos do limite da sexualidade e entramos no limite da psicose. Porque não é um corpo a ser construído. É o caso do Norman Bates. Sim, sim, a psicose, sim. O caso não de homossexualidade, mas mas... ele também não tem relacionamento com mulheres. Né? Norman Bates? Ele se relaciona com a Se relaciona, mas ele mata. Sim, Chega a matar. sim. Por que ele mata? Né? Porque ele não tem a mãe, pega a mãe, ele está traindo a mãe, e aí o Norman Bates. E a mãe fala. Na verdade, não é necessariamente ela que fala, né? Não, ela fala dentro dele, né? É. É a fantasia dele. Então, para o menino, ela colocaria a questão do hipoterã, objeto privilegiado no investimento narcísico, né? Que é o que até está destacado ali pelo Leandro, certo? Objeto privilegiado de seu investimento narcísico, dele. Caberia a ele aceitar os limites impostos pela cassação e identificar-se com o pai como saída da sua posição masculina. Ao mesmo tempo, deveria aceitar o interdito de sua escolha incestuosa e abrir mão da mãe como objeto sexual. Esse é o caminho da formação de uma sexualidade dita normal. Não estou dizendo que é normal, tá? Porque não há sexualidade normal. Ah, não? O que é sexualidade normal? O cachorro tem uma sexualidade normal. O ser humano não. Ela é construída, é socialmente aceita e é baseada em decisões, escolhas. E na conferência ele fala sobre o quanto a sociedade influencia nesses objetos sexuais nossos e é totalmente distorcido da nossa natureza. Sim, totalmente distorcido. Porque coloca como se fosse natural. Os implantes, né? São implantes, né? Sociais. Sim. Por exemplo, tenta imaginar um homem que faz uma escolha de objeto de desejo à mulher, mas que faz todos os atos prazerosos dele com o homem. Só não faz sexo com o homem. Vocês já ouviram falar dos góis, né? Já falei para vocês dos góis. Nunca comentei dos góis para vocês? Começa a falar para você. De homens que vivem uma sexualidade com outros homens, exceto a penetração? Nunca comentei dos góis? Exceto. Eles são contra os gays, eles dizem que os gays são uma aberração, que o feminino é uma aberração, o homem ser feminino. Eles são casados, têm filhos e brincam com outros homens. Então eles têm encontros. Teve um encontro agora, acho que no Sul, esgotou as inscrições, né? Não vou dizer que em Pelotas ou alguma coisa assim, não. Tinha muita gente lá? Eu não sei. Mas eu sei que esgotou. Se eu não estivesse bem elaborado no meu... Eu tenho uma cara de Imagina, eu tenho que golfinho, né? marcar agora uma terapia só para essa frase. Né? Os góis, depois procurem na internet, Leandro góis. Bolsi. Se conhece, não. Os góis são homens hétero, casados, que recusam qualquer tipo de feminilidade. Dizem que isso é aberração, né? São masculinos
E eles têm erotismo, erotização com outros homens. Só que eles não permitem de forma alguma o que não é natural. Ó, voltando à história do natural, que é penetração anal. Eles dizem, não, quem faz isso é gay, ele não é gay. E as mulheres aceitam. Eles vão jogar futebol, vão pra sauna, brincam, passam a mão no outro, masturbam o outro, tudo. Tem churrasco, tem Sim, música. só de homem, só de homem, exatamente. Eles brincam, fazem sexo oral, tudo. O que eles não fazem é penetração. Então a penetração anal para eles não pode existir, porque isso é coisa de gay, não é coisa de homem. Ué, mas a atração. Então, a atração pela erotização com outro homem. É um padrão meio grego, né? Seria narcísico também, de alguma maneira? É internacional. É narcísico, né? Na Mas verdade, não ele era se vê, né? São tão machos. É exato, porque ele se vê São tão tão masculino machos, que o outro você- masculino como se fosse um Mas a mulher narcisismo. também não tem isso? Não tem esse lado também? Eu não, quando eu vi a reportagem, eu não vi. Eu sei que as mulheres vão. Eu não sei se as mulheres fazem o caminho do goi feminino. Mas é uma perversão também. Alguém pode procurar pela internet, goi mulher, ver se descobre se tem um outro Mas eu acho nomenclatura, que né? no caso da mulher não, porque daí ela não sairia da Geólogo. natureza agredindo antes, por exemplo. Pois é, eu atendi uma mulher homoafetiva, estava num relacionamento homoafetivo há 10 anos, e a mulher dela não aceitava qualquer nível de penetração, não aceitava. Ela deixava muito claro, não sou homem, você não é homem. Então você não me penetra e eu não te penetro. Ela fazia todas as fantasias de duas mulheres com carícias e recusavam penetração. Porque ela dizia assim, eu não preciso me colocar no lugar de um homem. Então, assim, existem esses caminhos. A gente vai perceber a homossexualidade acontecendo onde os homens relatam que tem medo da vagina. Medo. Vocês viram o vídeo que eu postei lá? Ah, eu vi, esqueci. Não. Que dos homens que nunca tinham visto a vagina. Ah, eu não vi. Eu postei lá no Facebook. Não, então eu vou depois ver. Perdeu. Alguém achou se tem goi mulher e qual seria o nome da tribo? Existe também mulher que tem medo do pênis? E é engraçado que mulher que Esse é... é comum. Esse é bem comum. Ó, tá lá na tela para vocês verem os góis, né? É goiz. Góis. Com I. Olha lá, goi é um neologismo criado para se referir ao indivíduo do sexo masculino que se alega não se identificar com homossexualidade e a bissexualidade, mas que também não se identifica com a identidade heteronormativa vigente, visto que mantém relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Isso é um goi. Né? Goi mulher. Vamos ver se tem G-O-I-S? É G-O-Y. bromance. Ah, Y. Aquele... Hã? Que é bromance. Bromance? É. Ah, então tem. Ah lá, pode ser que seja assim, tá vendo? Ó, Entendo o embaixo, termo embaixo. goi e bromance. É, talvez seja um feminino do goi. Vamos ver aqui. A mulher do goi. A mulher do goi. Ó, e detalhe, o comportamento não é novo, né? Mas É que pra e o mulher que parece mais significa socialmente goi em aceito, né? inglês? É. Pra mulher? O É, judeu se vê uma chama mulher abraçada na outra, não se judeu uma de dá um goi, beijo né? no rosto da outra, coisa assim. Não, Quem não é judeu, para eles é goi. Ixi. Será que... Ó, alguns são casados, outros solteiros, há quem fique só com um homem, há quem prefira as mulheres, há quem se divida entre os dois. Os góis são homens que se relacionam com homens, sem, no entanto, que isso os defina como homossexuais. Daí, inclusive, o nome do movimento, o no lugar de a. Ao invés de ser gay, é goi, que visa afastar a ideia da prática do sexo anal. Penetração só com mulheres. E mesmo assim, só se a pessoa quiser. Eu não, o que você acha disso? Todo o resto de uma ida para o cinema aos carinhos mais fortes está permitido, mas não é namoro. A relação é de amizade, mas as relações afetivas são fortalecidas, explica um dos pioneiros do movimento no país, o servidor público conhecido entre os góis como Servidor Master público? Fratman. Mas não deve ser do executivo, não é do judiciário, Nasceu hoje no dia. não. Conhecido entre os góis como Master Fratman, 38 anos, e é o que eles chamam de bromance, não. Mas Ou significado. Então, É significado bromance, sinônimo. romance entre brother. romance de brother. O Parecia comportamento não é ainda novo. que é uma mulher. Não é o feminino aqui.
então. Professor, vamos dar o contexto? Vou voltar para nós. Tá me Entendeu? chamando os gaúchos demais. Eles não entram no grupo LGBT. Tá incomodando os outros. Vai começar a aula. Eu percebi, você foi elogiar ele, ó. Pois é. Não, mas ele é um... Sim, eles são nossos. Coma, eu. Não tira mais essa parte. Coma, eu. Nem sei nem Não. São vinculados à relação sexual. Gente, vamos ver agora na menina como é que isso surge, e aí depois se descobrir o nome da... Acho que eu tô quase achando, mas vai dando continuidade. Então, no caso da menina, é porque a homossexualidade, gente, a homossexualidade feminina ela é diferente. Depois a gente vai ver que ela se origina diferente, tá? No caso da menina, a distinção anatômica entre os sexos a confrontaria com a inferioridade das proporções clitorianas em comparação com o órgão sexual masculino, clitoridiana, né? Essa seria a inveja do pênis, que por sua vez seria impulsionada do percurso da menina em direção ao amor do pai. Antes desse momento, a menina estaria vivendo sua sexualidade de modo fálico a partir da masturbação clitoriana, segundo Freud. Olha como é que Freud vai colocar. Agora é só, vai lá. Seu reconhecimento da distinção anatômica entre os sexos força a afastar-se da masculinidade e da masturbação masculina para novas linhas que conduzem ao desenvolvimento da feminilidade. Então, nesse momento do Édipo, é o momento em que a menina se afasta da masturbação. Então, essa seria uma das explicações porque a masturbação não é tão comum entre as mulheres quanto é entre os homens. E aí, a partir disso, há uma busca de feminilidade. Por quê? Por uma identificação com a mãe. Já que eu tenho que enfrentar que eu não tenho pênis, então como é que a minha mãe resolveu essa angústia? Ela tem um homem, então eu quero ter um homem. Aí tem um videozinho da menininha que briga que quer ter um marido. E ela fala, você tem marido, eu quero ter marido. Né? E aí ela fica brava. Muito bonitinho, pega a mãozinha dela, eu quero ter marido. Encontrei aqui que no caso da mulher pode ser heterossexual birromântica. Birromântica. Por isso que são só carícias. Não existe um relacionamento, né? Essas são as tribos, né? Então, assim, quando a gente traz os conceitos objetivos, a gente está esquecendo que isso é extremamente complexo, muito complexo. Você está lidando com desejo. E aí, como é que a gente simplifica isso? Freud simplificou isso. Diz assim, todos nós potencialmente somos homossexuais porque já fomos um dia. Todos nós fizemos uma escolha homoafetiva um dia. Em que momento? O menino escolhe estar com outros meninos, a menina escolhe estar... Então, o que nós temos nesses comportamentos bissexuais, dos góis do birromântico, agora, descobrimos o nome da mulher, nós temos um processo de bissexualidade imatura. Mas a mulher que não pode, porque penetração é mais anal, não é? Mas aí vem a questão, com a outra mulher não há penetração, exceto por objetos. Não, eu estava lendo esse daí, no caso da mulher, ela gosta de tocar outra mulher, de ter, só de apreciar, mas não, nada mais profundo, Sim. não relacionamento. Mesmo porque ela mantém um relacionamento com o homem. Com o homem. Exatamente, então a busca. E é interessante que quando a gente for trabalhar a questão da homossexualidade feminina, a gente vai ver que esse tipo de birromântico, de fato, surge como homossexualidade tardia nas mulheres. E ela é sazonal. Por que sazonal? Ela pode, do jeito que ela aparece, ela some. Mas hoje está tão aprofundado aí sobre as mulheres, Teora, que parece que multiplicou demais. A quantidade Sempre é a mesma. foi isso? Sempre foi. 4% da população, de fato, se declara, e depois tem um grupo que tenta, de alguma forma, romantizar, mudar, mas o padrão é o mesmo. Não há mudanças na sociedade. O que nós temos é crise de histeria, que seria da bissexualidade, da permissividade, da pessoa não ter uma definição. Então, que nós temos uma sociedade vitoriana, depois uma sociedade pós-vitoriana, Freud e pós-freudiana, em que havia um proibido. Então, por haver um proibido, havia uma busca de liberdade. Hoje, a liberdade é tão escancarada que aí começa a se sentir um vazio, porque a liberdade é uma frouxidão. É mais ou menos assim. Você põe um sapato, pé 40, num sapato 38, dói o pé, faz calo, machuca. É
Era aquela sociedade vitoriana. Agora você tem um pé 40 num sapato 45. Também dá calo, por quê? Porque agora o pé fica solto ali. E o que é o ideal? Pé 40 com sapato 40. Né? Então, assim, nós temos dois extremos. Isso não está gerando novos homossexuais. Porque a construção da homossexualidade está vinculada ao Édipo. Porque isso vai trazer a resposta para a gente assim, um casal gay criando um menino, torna esse menino homossexual? Não tem nenhuma pesquisa que diga isso. Por quê? Porque não é o genital, o órgão genital que confere a sexualidade. É a escolha. E num casal gay, alguém escolhe ser mulher. É o papel, né? O papel. Alguém vai exercer o paterno, papel. papel. Isso. Mas e a criança, ele vai conseguir administrar bem, sendo A as duas definição... pessoas com os mesmos órgãos, assim... É porque os órgãos não são observados, não são preponderantes. Até 3 anos, a menina não se vê sem pênis. E o menino não vê a menina Sim, sem pênis. mas com o passar do... Não, aí já é feito, uma vez feita a escolha está feita. Aí o que vai acontecer? Esse menino, fazendo uma escolha objetal pela mãe, que seja um homem, agora vai automaticamente buscar o grupo dele. O grupo dele não é com a mãe ou com o pai. O Édipo proibiu. Então, assim, como o Édipo é o proibitivo, esse menino sai do comportamento dos pais e vai para o comportamento da sociedade. Então, quando ele faz isso, é por isso que esse medo inexiste, porque o menino vai fazer a identidade dele não é com o pai e com a mãe. Mas ele fez a escolha, agora como é que a sociedade vê? O que é o masculino para a sociedade? O que é o feminino para a sociedade? Então a escolha foi feita ali, pelo papel. E agora ele vai fazer esse sentido. Então, quando você fala que todos nós fomos homo, começou lá, esse comportamento agora dos homens de se juntarem, poderia dizer que seria um revival? Sim, imaturidade. A bissexualidade é uma imaturidade. É um revival. É sobre isso que eu ia comentar sobre. E como numa análise, a indecisão, a pessoa não sabe o que é, resumindo em poucas palavras, como trabalhar? Tem que ouvir, para depois. Para a pessoa ter liberdade de falar dos próprios desejos. Isso é interessante no sonho. Eu tenho um paciente que ele é hétero, a escolha dele é uma escolha hétero, e é interessante que ele me traz um sonho. O sonho é um sonho todo homossexual, porque ele tem um amigo, né? Ele não tem namorado, já tem uma certa idade, e ele tem um amigo. Então ele tem a paixão, uma paixão da faculdade, que sonha de vez em quando com essa paixão, mas não teve iniciativa de fechar o relacionamento com essa mulher. E hoje todo vínculo libidinal é masculino, ele só tem um amigo, homem. E o desejo dele é revista pornográfica. Então ele compra revista pornográfica, vê revistas pornográficas e realiza o desejo hétero dele por meio disso. O sonho dele, ele sobe numa escada, ainda compra revista. Ele coleciona. E aí o sonho dele, ele está numa praia, sobe numa escada e ao ver, eu não me lembro qual o bicho do mar que ele vê, ao ver ele escorrega no caracol e cai e bate as nádegas no chão. O que é curioso é que ele, ao ver esse bicho, ele escorrega nessa gosma e cai. E subir a escada é um ato sexual, dentro do sonho, é um desejo sexual. E esse escorregar na secreção nisso, e aí cair e bater as nádegas, toda a expressão é de homossexualidade. E quando ele vai subir a escada, quem está ajudando ele a subir a escada é o amigo. Então, na verdade, o desejo dele foi da pessoa que está mais próxima dele, de um amigo, só que ele não podia admitir que havia desejo homossexual. E um dia eu perguntei para ele assim, sobre você e seu amigo. Aí ele deu risada e falou assim, as pessoas dizem que nós dois somos viados, mas eu não dou risada disso, não somos. Então, ele está bem resolvido nisso.
Ele não traz ele não tem, ele não tem. Se eu tivesse, eu não tinha nenhum problema em ter. Mas não tem, a gente dá risada, a gente fala, o pessoal acha que a gente é gay, que a gente é um casal. E o outro é casado, ele é que não é casado. Mas assim, o sonho dele, os desejos, são com esse amigo. Em que processo? Num processo de homossexualidade? É. Mas ele é homossexual? Não. É isso que Freud está dizendo. Os héteros fazem escolhas homossexuais. O tempo todo. Isso não os torna A homossexuais. sociedade rotula, né? Rotula. Precisa de É, nomenclatura. eu me lembro uma vez que eu escutei uma palestra e depois li um texto onde uma pessoa do movimento LGBT, ele dizia assim, que toda pessoa que teve algum tipo de desejo homossexual uma vez na vida, para sempre é isso. É uma forma de tentar legitimar. Legitimar o quê? Se nós nascemos bi? Então, assim, isso na verdade é uma briga política, é uma briga social, não é uma briga psicológica, psicodinâmica. Quando você falou que a escada É um ato sexual, subir é um subir. Por isso que tem essa expressão trepar? Sim, olha, seria bem É isso, olha. É bem isso. É igual comer, né? Fulano está comendo ciclano. Isso tem base. Escorrega na meleca do bolo. É bem isso. É bem isso. Eu acho melhor você não pôr esse vídeo Mas, Tá na hora de perguntar. Se tiver alguém sonhando com a escada, escorregando um negócio lá. não, você só tocou a voz, eu tô com a cara ali, né? Ela carregada. Filmou a mão. Qual foi a pergunta que você fez para ele sobre a revista? Aí ele veio na revista. Ele negócio de revista é tempo do EPA, né? Tem internet, né, galera? Sim, ele coleciona, ele tem a Não, coleção da todo mundo Playboy completa. compra revista erótica, gosta de revista erótica e diz que é por causa das piadas, da reportagem. Porque sempre tem algo interessante. Playboy, não é assim? Mas tem umas matérias Isso é interessantes. Então fala interessante. Eu Eu me lembro quando eu estava na quinta série, aquele grupinho, o grupinho gay da sala, que eram todos os meninos de clubinho bolinha, grupinho gay, todos com a revista, era com uma revista Playboy, e o professor de história chega. Quando o professor de história chegou, esconde, ele chamava o Rubão. Aí o Rubão chegou, o que vocês estão vendo aí? Aí ninguém teve coragem de falar, o Bocudo falou. Quem era o Bocudo? Eu, né? É uma revista intelectual, professor, é uma revista boa, né? Eu, 11 anos já não prestava, né? Aí o Rubão falou assim, deixa eu ver. Eu falei, pronto, perdemos a revista. Aí eu peguei a revista com o colega, entreguei para ele, falei, agora eu vou ter que pagar a revista pro colega, que eu fui falar. Aí o Rubão pegou, fez exatamente o que o Wander fez, né? Foi folheando e falou, vocês leram essa reportagem aqui? Que reportagem? Que reportagem? Aí ele leu pra gente a reportagem, uma reportagem bem interessante, né? Eu falei, que argumento gostoso, agora eu posso comprar a revista e dizer, Ah, tô que é lendo. reportagem, dá licença, respeito. A revista masculina com temas masculinos. O caminho para a feminilidade, essa seria a discussão, né? Seria alcançado mediante a renúncia da menina ao desejo de ter um pênis, fazendo uma transposição simbólica para a aspiração de ter um filho do pai. Conforme Freud, a sexualidade feminina seria considerada secundária à suposta posição masculina originária. Todo ser humano encontraria a sua primeira condição identificatória diante do masculino. Então, assim, somos bissexuais, confrontados com o masculino, e é a partir do masculino que nós aceitamos ou recusamos. Aí vem a questão, e quando a menina não recusa o masculino? Entenderam a questão? Ao não recusar o masculino, ela busca a masculinidade. Então nós temos um padrão de homoafetividade feminina, que é diferente da do homem, que não há fidelidade à mãe. Há, na verdade, uma assunção, aceitação de um corpo masculino e uma raiva da figura de pai e da figura da mãe. Então nós vamos ter uma homossexualidade feminina, diferente da masculina, que vai transformar o comportamento da mulher, masculinizá-la. Então nós temos aquele estereótipo do que a gente vai chamar de sapatão.
Então nós não vamos ter uma mulher feminina que gosta de outra mulher. Nós vamos ter uma mulher que se vê como homem. Então ela vai tentar alterar, não o corpo, no processo psicótico, mas vai tentar alterar o próprio comportamento. Vai falar como homem, vai se ver com pênis, vai fazer todo o caminho sem precisar cortar nada. Entenderam? Diferente de mulheres que em determinado momento da vida vão se tornar birromântica. Birromântica. Essa é uma outra homossexualidade feminina, então há duas homossexualidades femininas. Masculina não. Só tem uma homossexualidade masculina. Feminina tem duas. E por isso que essa segunda, ela pode surgir e pode ir embora. E não altera nada na mulher. E ela normalmente é para resolver uma fase da vida. Então há mulheres que resolvem a ausência do pai, a ausência da mãe. Há mulheres que resolvem uma decepção. Há mulheres que resolvem uma carência momentânea. Isso não altera a escolha real dela, o gênero, a forma como ela se vê. Depois eu vou passar o texto do Nasio, ele falando Nasio sobre isso. Já fechou? Falta 5. 5? Então dá para a gente começar só mais um pouquinho. Olha, o que falta na aula das 6 horas é o Almir. Você podia vir também na aula das 6. Eu estou pensando. A hora que vier, você fala, né? Porque se for deixar por minha conta, eu falo mais de como da conta. Eu achei assim, fininho. Não, era um barato. O Sérgio me cortava já. Nossa, Ó, você lembra? E aí um dia o Vladimir foi substituir o Sérgio. Aí já era. Não, aí o Vladimir é tecnológico, né? Ele pegava, eu estava aqui, ele pega o tablet. Não, eu pego o tablet, passei com o tablet. 10 minutos. É 5 minutos com o tablet, assim. O Sérgio, ó, deu horário. Ó, o lanche. Eu não sei. Interessante. E no horário, o Almir que faz, e na outra turma não. Agora eu descobri que o Everton tem o plantãozinho dele de horário. Então, Everton, você levantou, já você é o horário. A condição feminina seria, olha só, a condição feminina, o ser mulher, seria o fracasso das tentativas da menina de ter um pênis e realizar-se como um menino. E aí vem, e se a menina for instigada a ser masculina? Olha, vai brincar de carrinho mesmo. Aí inconscientemente a menina é côncava. Ela brinca de panelinha, de encher de água a panelinha. Olha a matriz do sapato. Enquanto a menina brinca de panelinha, agora a jovem e a adulta brinca de comprar sapato. É côncavo. É preencher espaços. É o vazio que depois também vai dar origem a toda essa questão de... É receber, né? É receber, é receptáculo, né? E aí você fala assim, não, você vai, eu vou comprar só carrinho para você. O que você está induzindo essa menina a ter? Um falo, um pênis. Então você está incitando ela a ser homossexual? Necessariamente não. Você está incitando ela a ter um comportamento histérico, um comportamento impositivo. Isso é ruim? Isso não cabe dizer se é ruim. Isso vai trazer com a natureza do corpo dela. Então ela vai ter essa luta. Então, assim, eu não posso ter um pênis, posso ter você mulher mesmo, é isso? Assim? Ah, que coisa. Nesse momento, mas o menino. Você mulher. Não, posso ser homem, você mulher? É. E o menino, assim, não posso ter a mãe, então tá bom. Né? Tipo assim, é a minha segunda opção. Posso ser homem, posso ter um pênis? Nossa, Só o que restou. Você acabou de dar voz para a Melanie Klein, porque a Melanie Klein coloca isso. Que inveja de pênis, o homem não tem, a menina não tem inveja de pênis. A menina tem a percepção de que o pênis é para dentro. Então ela tem noção do potencial dela. Isso a Melanie Klein vai falar. Então é uma outra. Ela dá uma visão diferente. Feminina da mesma coisa. Aí dá para concordar e até confirmar que quando nós temos filhos, nós somos os responsáveis, né? Isso é que ela vai dizer, então, que as mulheres têm inveja das outras mulheres, das mães. E a rivalidade é para sempre. Então a Melanie, ela vai dizer que as mulheres têm inveja da mulher e não do pênis. Da mulher. E aí elas são rivais entre elas. Seria a inveja da mãe por ter o pai? É isso, a inveja da mãe por ter o pai. E é isso desencadeia um ódio de mulher para mulher. Então por isso que as mulheres aparentemente solidárias não são solidárias. Se fiscalizam e se disputam papel uma com a outra. A mulher não se produz para o homem, se produz para a mulher. E quando ela tem um filho homem, ela minimiza esse estado.
No sentido de que o filho homem faz o Porque caminho, ela queria- resolve. Sim, ela Para estéreo. pra estética. Pra estéreo. Só para estética? É, não é estética. não é um conceito? Não, porque Não, a porque obsessiva não. A obsessiva ela é outro padrão. É a histérica que precisa do pênis. Que aí se resolveria até o Édipo tendo um filho homem, Sim, você... Ela troca o pênis pela criança. Que é o desejo, caminho. troca o desejo. É. Né? Do pênis Ó, pelo em próprio conclusão, pênis, que é o filho homem. a resolução do complexo de Édipo da menina se daria, por conseguinte, por linhas bem diferentes daqueles que envolveriam a situação do menino. Quanto ao desejo de ter um filho do pai, este progressivamente perderia sua força diante da persistente frustração a que era submetido pela realidade. Restariam, no melhor dos casos, apenas os traços inconscientes que mais tarde possibilitaria a menina viesse de investir amorosamente a um substituto paterno com quem reviveria seu desejo simbolicamente articulado à equação pênis-bebê. Quer dizer, busca agora um pai, um homem, que lhe deu um filho, que ela buscava do pai, esse bebê. Detalhe, ao buscar o pai, a busca é pela mãe. O curioso é isso. Essa é uma pergunta que o Nado coloca no livro dele. Ele fala assim, vocês acham que a mulher busca no homem o pai? Busca o pai no sentido que busca a mãe. Não é tipo de um mês, não. Mas assim, é porque a busca do objeto A é sempre da mãe. Então é a satisfação Como que materna. eu não entendi a ideia. A mulher Quando- busca o pai. A mulher agora busca no homem aquilo que ela buscava no pai. Ah, sim, sim. Esse desejo. Mas o que ela buscava no pai? A mãe. O desejo da mãe. Então, É hoje, que o ao pai quer a buscar... mãe, eu quero o pai, logo tem Conforto. que ser. Mas o pai Como mãe. proporciona isso para A ela. busca. Hã? O marido proporciona isso para ela. O marido, sim, de alguma forma, sim. Né? O carinho, o afeto, Ou o desprezo. o desprezo também. Sim, Pode se a ser. mãe Depende de desprezou. como ela viu. Se a mãe Ela não vê assim, interpretou. aquele vagabundo. Mas ela sente Aí ela desprezo. busca. Ela sente. Pois é, isso vai gerar a angústia, por exemplo, da incoerência da escolha com o que de fato você imagina ter escolhido. É a frase famosa, você quer o que você deseja? A pessoa escolhe, só escolho traste para namorar. Porque você só procura traste. Não, eu não sou doido para... Procura, são escolhas. que você Ela procura. gosta. É, De alguma forma. então na verdade ela não é só gosta, talvez ela só enxerga. Ela só enxerga aquilo. Ah, sim. É o caso de mulheres que de repente vai casar aí com um drogado, viciado em alguma coisa, porque ele é um traste, mas 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 preenche alguma depende coisa que ela também, busca. se ela vê Tá isso bom. como alguém como um traste, né? Às vezes pra ela é uma pessoa como... Pois é, mas talvez ela veja conscientemente como um traste e inconscientemente isso é exatamente o que ela quer. como... Por exemplo, O que ela merece, né? o que ela merece, ou o que ela busca. Eu me lembro do caso da Mia, aquele caso clássico da série Em Terapia, em que a Mia se namora homens casados. E por que ela namora homem casado? E homens casados que nunca vão abandonar a mulher, porque o pai faz isso com a mãe. Só que ela vai entender só no final da análise dela. E ela advoga só homens que, de fato, o caso era perdido. Quer dizer, criminoso que precisava resolver o problema, e aí ela se torna a melhor advogada possível, porque ela estava defendendo a causa perdida do pai. Então, a busca do pai. Mas então era do pai, Orlando? Você não falou que a mãe? Sim. Qual foi a escolha da mãe? O pai. Então a escolha era da mãe. Por isso não é de um mês. Né? Não é 30, mas é 30. Sabe aquela brincadeira que a gente faz da Dilma? É porque, na verdade, funciona assim. Você escolhe algo pelo que esse algo te remete, que não sentido é a escolha da mãe. Então, só marca aí, gente, para a gente começar na próxima aula já direto, o estudo da homossexualidade na obra de Freud. Eu vou passar para vocês esse texto, tá? Leonardo da Vinci, uma lembrança da sua infância, nós vamos estudar a homossexualidade de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era gay. Leonardo da Vinci, a Mona Lisa possivelmente era ele. Então, nós vamos entender a homossexualidade desse homem que era um gênio, apaixonado pela mãe e fazendo a escolha da mãe. Então, esse é o padrão que Freud vai pegar. Você traz uma apostila no próximo ano? Tá. Porque ficou no consultório. Certo, gente? Certo. Devagar. Eu também.